Muito bem, pessoal, chegou a hora, chegou o momento. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte 2 de hidrodinâmica. Alguns comentários, alguns exercícios, para ser uma forma bem prática, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem bem de uma forma simples, mas importante, que é o estudo da equação de Bernoulli, correto? Equação de Bernoulli, todo mundo diz assim, mas é uma monstruosa questão, equação, como eu aplico no exercício, como eu aplico na equação. Realmente tem coisas que deixam preocupados, né? O aluno quando vai desenvolver a equação de Bernoulli. Mas vamos tentar ser mais simples. A equação de Bernoulli, ela simplesmente é um princípio que ele não é novo. É um princípio de conservação de energia, aplicado agora para líquidos, certo? Em primeiro lugar, tem que deixar para o aluno essa abordagem. Então, veja bem, princípio de conservação de energia, e aonde nós vamos chegar com essa equação de Bernoulli? A soma das pressões à medida que o líquido estiver escoando, sempre vai dar uma constante. Tudo bem, Carlão? Vou dar uma passada aí para essa gurizada, dar uma enxergada, ó. A soma das pressões à medida que o líquido escoa sempre vai ser uma constante. Isso aqui é uma pressão, correto? Uma pressão inicial, uma pressão final, mais a pressão estática, μgh, correto? Que a gente já tem uma noção, já tem um conhecimento lá da hidrostática, né? Que o líquido ele vai estar ou pode estar em repouso e nós vamos ter que fazê-lo se deslocar. E mais uma pressão aqui dinâmica ou cinética, como tu quiser chamar, de μv² sobre 2, uma constante. Estão vendo ali, pessoal? P mais μgh mais μv² sobre 2. Isso tudo tem que dar uma constante. Isso é a equação de Bernoulli. A soma das pressões à medida que o líquido escoa sempre tem que dar sempre o mesmo número à medida que ele se desloca por dentro desse conduto aqui. Conduto, duto, como tu quiser chamar, esse canal, correto? Claro, nós estamos pensando que esse líquido está num escoamento de certa forma permanente, tá? Um pouca viscosidade, e assim, então a gente tem que começar a nossa explicação. Em primeiro lugar, a equação de Bernoulli, ela tem o seu ajuste de demonstração ou demonstrativo. Nós temos aqui um cano que ele está a diferenças de alturas em relação ao nível de referência. Eu colocaria um referencial aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia. E claro, tem um volume de líquido que está passando aqui, tá? E esse volume, claro, tem uma força que provoca um deslocamento, correto? Uma força que provoca deslocamento. Sei lá, tu vai apertar o botão lá da hidra de descarga, sabe o que eu estou dizendo? Descarga, vai apertar ou vai puxar simplesmente a cordinha. Tu tem que fazer uma força para puto, tá? Tem que fazer uma força. Então essa força aplicada por esse deslocamento te dá um trabalho. Olha aí, ó, entra o conceito de trabalho, correto? Força 1, deslocamento 1, te dá um trabalho. Em cima dessa área, correto? E aí então nós temos volume de líquido escoamento com uma velocidade. Então saca só. Tu tem um trabalho, tu tem uma pressão estática que é gerada pela energia potencial gravitacional, mgh. Sim, ó, você tem uma energia aqui, porque tem uma massa, correto? Vezes a gravidade, vezes a altura, te dá energia potencial. Então veja só, trabalho, mgh e mais energia cinética, porque isso aqui vai ser deslocado. Esse líquido, ele vai, correto? Vai descendo por esse conduto e ele vai ocupar uma nova posição no conduto, tá? Nessa parte do cano, como tu quiser chamar. Aqui, pode observar, ele está no novo nível de referência, está armazenando uma nova energia potencial gravitacional, mgh, no caso agora H2, correto? Isso então nos dá uma nova pressão estática, né? Nos dá uma nova pressão estática, uma nova pressão do tipo potencial gravitacional e uma pressão do tipo cinética. Como assim, professor? Aqui, ó, uma nova pressão estática, correto? Ok? mgh, correto?
Aqui nós temos o trabalho gerado, deslocamento pela força, tu tem um trabalho. Ah, professor, mas por que essa força está em sentido oposto àquela lá? Claro que tem ar, né? Então imagina, o próprio ar, ele vai gerar uma pressão aqui, correto? Ele vai gerar uma pressão, correto? Uma pressão P2, uma força P2 aqui. Então, trabalho gerado por essa força, uma energia potencial gravitacional mgh, que no caso vai gerar o mgh, e nós vamos ter a energia cinética por essa velocidade aqui que nós temos. Muito bem, Carlão, pode passar aí para a gente não demorar? Então, olha só, tu tem, né, a equação é P mais mgh mais mv ao quadrado sobre 2, na região 1, correto? Na região 2, tu vai repetir de novo, P mais mgh mais mv ao quadrado sobre 2, só que na região 2, tu tá vendo o índice, tá? A soma das pressões à medida que o líquido escoa no cano, na parte 1, tem que ser igual à soma das pressões à medida que o líquido 2 escoa na parte, né, que o líquido vai escoar na parte 2, me expressando melhor, para que tu entenda, a somatório sempre fica constante das pressões, correto? O embasamento é o princípio de energia, ó. Essa equação não é um princípio novo, mas sim essencialmente o princípio de conservação de energia. Teorema do trabalho da energia, adequado, claro, ao escoamento dos fluidos, correto? Então tu tem que entender isso. O P sai do trabalho, esse P aqui, ó, esses dois P saem dos trabalhos gerados pelas forças F1 e F2. O mgh1 e o mgh2 saem da energia potencial gravitacional. Nota, eu não estou demonstrando a equação de Bernoulli, correto? Mas, de onde é que vem o P? Professor, o P vem do trabalho de cada força, seja da força de entrada, seja da força de saída. Entenda-se, região 1 do cano, região 2 do cano. Então, o trabalho de cada força gera o P1 e o P2. O mgh de onde é que vem? Vem do mgh, correto? Princípio de conservação de energia. E também nós vamos ter o quê? O mv ao quadrado, é só aqui, ó, mv ao quadrado da região 1, correto? Isso aqui é energia cinética, pessoal. O resultado é energia cinética, tá? Vem da energia cinética. Isso aqui vem da energia cinética. Aqui também vem da energia cinética. Então, moral da história, tem que lembrar da fórmula. Carlão, volta um pouquinho, por favor. Tá? Volta só para aquela partezinha ali, é isso. Fica aí, ó. P mais mgh mais mv ao quadrado sobre 2. Tu repete de novo. P mais mgh mais mv ao quadrado sobre 2. Depois tu só coloca o índice. 1, 1, 1. Depois 2, 2, 2. Pode passar? Não, não. Não. Volta. Aqui. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Tá? Agora sim pode avançar. Nós já vimos numa outra videoaula, correto? De uma abordagem mais ampla, o medidor Venturi. Então, só um pouquinho mais de detalhamento para vocês. Aonde que nós temos maior pressão é na região 1. Aonde nós temos menor velocidade é na região 1. Então lembra, onde maior é a pressão, menor a velocidade, correto? Então, onde nós temos um estreitamento, nós temos menor pressão, maior vai ser a velocidade. Tu te lembra daquela relação? O líquido foi acelerado quando passou da região gorda para a região magra. Quem é que gerou a aceleração? Foi uma força. E essa força é causada pela diferença de pressão, correto? Então o líquido, ao passar da região 1 para a região 2, tomando a mesma linha de corrente, ó, porque agora eu vou pegar a mesma altura, ó. Em tese eu vou estar pegando a mesma energia potencial gravitacional, batendo do nível até o nível solo, como eu já tinha dito para vocês, que é o nível de referência. Tá certo, Papudão? Aí então, nós vamos ficar só com a relação pressão e velocidade. Aí então nós vamos ter a ideia do medidor Venturi. Então quando o cano é gordo, velocidade baixa. Só que daí nós temos um manômetro que ele vai medir bastante pressão aqui, ó. Aí depois quando o líquido passa pela área magra, diminui a área, o líquido fica aumentando a sua velocidade. Aumentando a velocidade, reduz a pressão. Correto? Então só para te lembrar, pode passando. Olha só, só para te lembrar. Olha aqui. Ah, professor, que horror, uma demonstração. Mas nota, ó, vou deixar vocês observando por uns
alguns instantes, ó, P1 mais, em vez do Mi eu coloquei D, tá? Em vez de Mi é D, de densidade, correto? Vamos supor que seja a mesma coisa, certo? Você está entendendo, papudão? Tá? Correto? Em vez do Mi a gente substituiu por D, correto? Mas, aí então, ó, P1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 e dGH1. P2 igual a dV2 ao quadrado sobre 2 mais dGH2. Aquilo que eu estava dizendo, ó. Vamos supor que as alturas sejam as mesmas, H1 e H2, sendo H, correto? Nós vamos poder cortar, ó, tá? Nós vamos poder cortar esse dGH com esse dGH. Foi o que foi feito aqui, ó, na relação. Aí, quando nós temos a ideia do medidor Venturi, fica só nessa relação aqui, ó. P1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 e igual a P2 mais dV2 ao quadrado sobre 2. Se tu quiser substituir, né, Mi P1 mais Mi V1 ao quadrado sobre 2, P2 igual a Mi V2 ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui é uma imagem que está na internet, que eu peguei, correto? Então, já estava pronto e eu não quis alterar, tá? Porque é de propriedade da internet, a gente tem que sempre, da web, a gente tem que respeitar. Então, obrigatoriamente, fica essa equação para prova para vocês. Ó, a soma das pressões à medida que o líquido escoa é sempre constante. Só que agora eu não tenho a relação de energia potencial gravitacional. Eu não tenho o MiGH ou o DGH, porque as alturas são iguais. Então só fica a relação rápida, pressão e velocidade. Tá aqui, ó. Baixa velocidade tem que ganhar em pressão. Correto? Ó, isso aqui, ó, vai ser baixa essa velocidade. Então vai ser baixa a energia cinética aqui. Mas em compensação a pressão vai ser grande. Vai ter que ter bastante trabalho realizado pela força F1 para poder satisfazer a igualdade, ó. Correto? Vamos destruir, em vez de ficar demonstrando, tá? Vamos destruir nesse ponto. Aqui eu tenho baixa velocidade, mas eu tenho pressão P1 de entrada grande. Depois agora troca para satisfazer a igualdade. Tu vai ter, ó, alta velocidade, alta energia cinética, alta pressão cinética, vamos adequar para o estudo das pressões. Aí tem que perder em que a pressão P2 tem que ser menor. Então, quando é baixa velocidade, em 1, é alta pressão. Quando é alta velocidade, em 2, baixa a pressão no conduto 2, no conduto da parte 2, correto? Onde está escoando o líquido. Certo, papudo? Nós vamos ter agora, olha só, mais um lembrol para vocês. Bem rapidinho. Ó, efeito Venturi. Quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão diminui. Correto? Maior velocidade, menor pressão. Menor velocidade, maior pressão. Feito? Cliques. Olha só o que nós temos agora. Nós temos aqui a lei de Torricelli, como já foi colocado. É V ao quadrado vezes R ao quadrado mais 2G H. E aqui eu vou fazer um cálculo rápido da velocidade. Você tendo a altura, correto? Desse nível aqui, da linha inicial até essa linha aqui final, você pode calcular essa velocidade através da equação raiz quadrada de 2GH. Certo? Tranquilo? Vamos ver alguma coisa para a gente aplicar? Olha só, essa aqui é um exercício de aplicação, ó, de aplicação do Teorema de Bernoulli. Aplicação de Bernoulli. Uma questão do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Vamos prestigiar a nossa universidade, correto? Ó, a água cuja densidade é 10⁻³ quilogramas por metro cúbico escoa através de um tubo horizontal. Tá aqui, ó, a ideia. Tubo horizontal com uma velocidade de 2 metros por segundo sobre uma pressão de 2 vezes 10⁵ newton por metro quadrado. Em um certo ponto, o tubo apresenta um estreitamento pelo qual a água flui a velocidade de 8 metros por segundo. Percebeu? Primeiro estava a 2, a velocidade, na primeira parte do cano, e na segunda parte do cano passa a 8 metros por segundo. Obrigatoriamente, né? Velocidade baixa, pressão grande. Essa pressão aqui é grande. Agora a velocidade vai aumentar. Se a velocidade aumentar para 8 metros por segundo, a velocidade aumentando, a pressão tem que cair. A pressão não pode ser, ó, por exemplo, isso aqui, ó, esse 4,2 aqui não serve. Esse 8 vezes 10⁵ não serve. Correto?
fica só com 3 alternativas. Ó, a pressão desse novo ponto para essa nova velocidade vai ser D. Como é que tu vai resolver então? Tu tira 3 alternativas. Não, 2, melhor dizendo. Mas fica com 3. Mas vamos à aplicação, né, professor? Vamos fazer um cálculo para a gente poder realmente ter a certeza. Passa aí, Carol. Olha só, está aqui a resolução. Ó. Em primeiro lugar é um tubo horizontal. Se identificaram que H1 é igual a H2? Se identificaram agora, ó, pela letra aqui que a gente está usando, tá? O DGH ou MiGH são iguais, MiGH1, MiGH2. Corta, tá? O que sobra? Tá? Viram? Visualizaram bem a imagem? Olha aí. Legal, né? Show de bola. Pode passar? Olha só o que nós temos. Sobrou então, ó, P1 mais Mi sobre 2, ou MiV1 ao quadrado sobre 2, correto? Que é a pressão cinética, resultado da energia cinética, não esquece disso. Igual a P2, que nós queremos, mais MiV ao quadrado sobre 2, resultado da energia cinética na região 2, isso aqui também é pressão cinética, resultado da energia cinética de escoamento na região 2. E aí ficou então a substituição, né, pessoal? A pressão é 2 vezes 10 na quinta, nós temos a densidade porque é da água, no sistema internacional, 10 na terceira, a velocidade no ponto 1, na região 1, é 2 ao quadrado, dividido por 2. Igual a pressão 2, que eu quero saber, que é a pergunta do exercício, isso aqui que eu quero descobrir, ó, mais 10 na terceira, densidade da água, 8 ao quadrado sobre 2. Agora é matemática, né, pessoal? 2 vezes 10 na quinta, mais 2 vezes 10 na terceira, porque aqui a gente pode simplificar. A pressão P2, que é o que eu quero, não esquece que é isso que eu quero, igual, ó, 64, 8 ao quadrado, dividido por 2, dá 32 vezes 10 na terceira. Está acompanhando, né? Aí você vai ter então, ó, esse 2 vezes 10 na terceira, eu passei para esse mesmo. Ficou 2 vezes 10 na quinta, igual a P2, mais 32 vezes 10 na terceira, isso aqui é menos 2 vezes 10 na terceira. Peguei esse termo, passei para o segundo mesmo. Então, tu vai tirar 32 vezes 10 na terceira, menos 2 vezes 10 na terceira. Isso aqui, ó, isso aqui dá 30 vezes 10 na terceira. Aí, ó, já nesse termo, tu viu que ficou assim, né? Então, eu peguei, corri a vírgula decimal, 2 casas para, ó, 2 casas para a esquerda. Correto? E transformei 0,3 vezes 10 na 2, vezes 10 na 3. Correto? Isso aqui vai resultar em 0,3 vezes 10 na quinta. Ok? Aí depois eu passo esse 0,3 vezes 10 na quinta para o outro membro. Aí fico, né, com 2 vezes 10 na quinta menos 0,3 vezes 10 na quinta. Resultando quanto? Hein, babudinho? Vai resultar 1,7 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado. Então nota, realmente quando a velocidade aumentou, a pressão diminui. Tá ligadão? Você entendeu? Correto? Vamos passar aqui mais uma questão, só que agora é uma questão teórica. Agora nós temos uma questão da universidade, é uma questão teórica, tá? Deram 4 figuras pra gente, 1, 2, 3, 4. A figura representa seções de canos, de canalizações, por onde flui da esquerda para a direita. Olha só, já está determinando que é da esquerda para a direita sem atrito e em regime estacionário, em regime de fluidez correta, um líquido incompressível, onde o volume é constante. Além disso, cada seção apresenta 2 saídas verticais. Essas saídas verticais são os manômetros aqui, ó. São os manômetros, para a atmosfera ocupadas por um líquido até as alturas indicadas. Estão considerando aqui? Estão considerando aqui? Estão observando aqui? Estão observando aqui? Muito bem. Quais são as figuras que estão de acordo com a realidade física, com o significado físico? Quais é que estão corretas? Tá? Quais é que vão ser certas? Então aqui, papudo, as que estão certas é onde nós temos aquela identificação com a equação da continuidade e o que mais? Tá? Equação da continuidade e também a equação de Bernoulli.
Lembra? Avô e avó. A1V1 igual a 2V2. Onde a área é grande, a velocidade é baixa. Tá? Onde a área é pequena, a velocidade é grande. Isso é a equação da continuidade. Correto? E que mais? Tá? Aonde nós temos a equação de Bernoulli, que vai desencadear o medidor Venturi, aonde nós temos pressão alta, correto? Nós temos baixa velocidade de escoamento. Aonde a velocidade é alta, a pressão de escoamento ela é menor. Quer ver uma coisa que dá para tirar? Essa aqui, ó, dá para tirar a 4 de cara, dá para tirar. Dá para tirar 4 de cara porque as áreas são iguais. Ó, as áreas das seções retas são iguais aqui, ó, região 1 e região 2. Então, como as áreas são iguais, não pode haver diferença de altura. Não pode haver diferença de altura, por isso que eu tiro, o que tem 4 aqui eu tiro, ó. Correto? Outra que também não está certa, que não está correta, essa aqui eu posso tirar também, ó. Como as áreas são diferentes, ó, como as áreas são diferentes, aqui tem baixa velocidade, ó. Que a velocidade V1 é baixa, correto? E aqui tem que ter uma pressão, a pressão P1 tem que ser grande. Aqui a velocidade, ela tem que ser alta e a pressão tem que ser baixa. A pressão P2 tem que ser menor. Mas como, ó, os níveis de referência, tá? Os níveis de referência dos manômetros ficaram iguais. Então, quer dizer, não pode, a 1 também não vai servir. O que está de acordo com a realidade física é a letra A, correto? Olha só, em 2 e 3, ok? E ok, tá? Então, olha aqui, área grande, velocidade, ó, a velocidade V1 aqui é baixa, correto? Mas e a pressão? A pressão é alta, lembra que isso aqui é um manômetro. Aqui a velocidade é alta e a pressão, como é que fica? A pressão é pequena, correto? Está indicando que tem pouca pressão aqui, por causa da medição de barômetro. Aqui, papudão, tudo certo, ó. A área é grande, depois a área ficou pequena, porque, claro, tem mais velocidade, ó, pressão é menor. Aqui, tu tem uma área grande, a velocidade, vamos chamar de 3, né? Velocidade V3 aqui, ela vai ser pequena e, obrigatoriamente, a pressão, ela é grande, aqui é alta. Ou, pelo menos, aqui tu já pode ter a certeza de ter uma visualização. Correto? Você entendeu? Bom, pode ir passando, olha só. Nós temos aqui um exercício que fala de lei de Torricelli e que fala de cálculo da vazão através da fórmula QAVO. Então, vamos lá. Um líquido ideal preenche um recipiente até uma certa altura, a 5 metros abaixo, ó, a 5 metros abaixo de sua superfície. Isso aqui é o H. 5 metros até de sua superfície livre. Esse recipiente apresenta um orifício de área 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Isso aqui é a área, correto? Por onde o líquido escoa. Considerando o modo da gravidade 10 e não alterando o nível de referência, o nível da superfície livre, quanto vale a vazão? Ele quer a vazão, ele quer o Qzão. Pode passar? Só para o pessoal ter agora a ideia, olha só como é que se resolve. O que a questão está pedindo mesmo? Está pedindo a vazão, certo? Então olha só, nós temos aqui, bem importante, nós temos 5 metros desta superfície livre até o furo aqui, ó, onde vai escoar o líquido. Nós temos a área dessa secção transversal do cano. Nós temos essa área, obrigatoriamente, ela é uma área de 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. E aí, então, o primeiro passo é calcular a velocidade através da equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Aqui eu estou fazendo na forma mais diminuta a equação de Torricelli, né? Porque a equação de Torricelli é V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2GH. Velocidade inicial é zero, porque o líquido praticamente parte com velocidade nula, imitando uma queda livre dentro do próprio escoamento aqui, correto? E aí a altura
Ela é assim. Então nós pegamos a equação V igual a raiz quadrada de 2GH. 2, gravidade 10 vezes 5. Isso aqui dá raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 dá 10. Descobri a velocidade, eu venho para a equação que é a vô. Pronto, ó, eu tenho tudo. Eu tenho a área, que está ali, 2 vezes 10 a menos 4, e a velocidade, que é 10 metros por segundo. Agora é matemática, né, pessoal? 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 na primeira, ó, 2 vezes, conserva a base, somos expoentes. 10 a menos 4 com 10 na primeira, vai dar 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. Bom, gente, aqui deu, tá? Pode passando, canal. Aqui algumas imagens, só para ter uma certeza, correto? Para que vocês possam, né, chegar assim, né, de uma certa maneira mais visual, para lembrar, né, do efeito Venturi. Então nota, aqui nós temos até como uma espécie de um tubo, aqui nós temos líquidos, né, correto? Líquidos, tubinho, líquidos, e aí, ó, aonde a área for maior, a velocidade é baixa, correto? Aí depois, onde a velocidade é alta, a pressão ela diminui. Essas são linhas de corrente que estão mostrando o escoamento de um fluido, tá? Pode ser líquidos ou pode ser gases, pessoal. Não é um fenômeno na hidrodinâmica, quando nós temos um escoamento permanente, ele não é só aplicado para líquidos, ele é aplicado também para gases. Falando nisso, pode passando aí, Carlão. Ó, que nós temos também, tá, situação de escoamento do ar em relação à bola de futebol, ou a bola de futebol em relação ao ar, correto? Quando o jogador chuta, bate na bola, por que a bola ela fica torneada? Por que a bola ela pode mudar a sua direção? Ela pode mudar a direção em função de sua diferença de pressão, aonde, tá, o ar está passando e provocando um spin diferente, correto? Uma rotação diferente. É o que nós temos, né, num jogo de tênis, é o que nós temos num jogo de beisebol, e o que nós temos assim, ó, no nosso futebol, correto? Quando o jogador consegue bater na bola e ela fazer um giro. Observem quando está passando no slow, né, na televisão, a bola está sendo batida e ela está fazendo uma giratória. O cara sabe bater na bola direitinho, ela está saindo do goleiro, correto? E aí fica mais fácil para o atacante chegar lá e tum, fazer o gol, correto? Pode passar, galão? Olha aqui, isso aqui também tem a sustentação da asa de avião, correto? Vocês podem também pesquisar isso na internet. Sustentação da asa de avião, como passa, né, o ar, né, por cima da asa do avião, correto? Vamos imaginar que seja uma certa quantidade de fluido que chega na asa do avião e vão percorrer, as moléculas de ar vão percorrer ao mesmo tempo por cima e por baixo. Só que devido à forma abaloada da asa, aqui tem mais distância, então vai ter mais velocidade. Lembra do Deus vê tudo, né? Delta X por delta T. Então, imaginando que vai chegar aqui, o ar ele vai se dividir, mas percorrendo no mesmo tempo. Como por cima tem mais espaço, porque é torto, é abaloado aqui, ó, maior a distância, maior a velocidade. Por cima ele está escoando com mais velocidade. Então, se tem mais velocidade, as moléculas de ar por cima tem menor, porque tem menor pressão. Em cima da asa do avião tem menor pressão do que embaixo. Aqui é mais reto, aqui é menor a distância. Se menor é a distância, o que vai acabar